Método M5. Então vamos aqui para uma revisão do nosso operacional. Claro, operando aqui com você, tá ok? Não quero que você fique apegado aqui, tá? A esse histórico, mas eu abro ele. Por que que eu abro ele, né? Eu tenho que abrir ele porque eu quero que você se veja fazendo ainda melhor, tá? Se veja fazendo muito melhor do que eu, tá ok? Vamos ver se ele está aqui em uma das nossas marcações, não é? Ele está ali, deixa eu ver se tem cota. Temos 5 minutos. Já vou marcar com você, tá ok? Já vi ali, já quis fazer, para não ficar uma aula também prolongada, ó. Bem no meu mouse aqui, ó. Ó, bem no meu mouse aqui, ó, tem um ponto. Vou colocar na cor vermelha porque foi uma venda, tá? Ó, a gente tem 5 minutos, tá? Então, assim, ele vai sempre procurar outras regiões, tá? Quando acontecer isso no teu dia a dia, procura ficar calmo, calma, tá ok? Porque, ó, aqui a gente tem a marcação. Deixa eu buscar aqui a confluência dela, certo? Buscar aqui para trás. Aqui, ó, aqui, veja bem, olha só aonde ele veio, não é? Ó, aqui, ó. Ó, ele tá vindo buscar esses pontos aqui. E aqui você já sabe que é uma região, certo? Então, ó, a gente tem mais de 3 minutos para ele pagar a gente. É uma marcação, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ó, desse ponto aqui a gente tem confluências aqui. Naquela marcação a gente tem confluência aqui. Ó, aqui, ó, corpo, pavio, certo? Aquela que a gente fez a primeira, certo? Ó, corpo, daqui tem pavio, ó, tá vendo? Aquela de cima que dá região tem pavio, tem corpo. Então, é a nossa conhecida marcação, certo? A gente está aqui, ó, eu estou aqui, e você que vai operar, você que já opera, faz valores, né? Você que ainda não está aí, infelizmente, na prosperidade, você vai estar em breve, certo? Eu tenho essa certeza, mas para isso é gerenciar o capital. Veja que a gente poderia ter dado uma entrada aqui até maior, tá? A gente poderia ter dado uma entrada maior aqui, mas por que não? Para priorizar o capital, independente de quanto você vai colocar na sua corretora, a que você opera, independente, tá? É gerenciar. Se você colocou 100, aceita aquele valor que você está fazendo. Se você colocou R$ 200 e você está dando entradas lá de 5 a 10%, aceita o que você está ganhando ali. É uma entrada normal e mais uma entrada fazendo soros. Aqui, geralmente, você me vê fazendo mão fixa, porque é aula no canal do YouTube, porque é para deixar ali uma mensagem. Agora, no dia a dia, é fazer soros, tá? É fazer soros. Porque veja bem, se nós ganharmos aqui, porque o se ele acontece aqui, a gente ou vai ganhar ou vai perder, tá ok? Por isso que tem que gerenciar. Caiu ali, por isso que tem que gerenciar. Então, se a gente ganhar, a gente vai ganhar 85%. Agora, se a gente perder, a gente vai perder 100% do valor colocado na entrada. É isso que você tem que ter em mente, tá? É isso que você tem que ter aí bem memorizado, bem memorizado, porque você faz uma entrada fixa, mas aí você não faz uma segunda mão de soros, é um pouquinho complexo por essa razão que eu já comentei aqui com você. Fazendo uma mão de soros, uma mão fixa e uma de soros, você vai ver o valor do teu capital, a tua banca, ela crescer, ela evoluir, entende o que eu estou falando? Então, e muita gente fala assim, porque eu tenho medo dos soros, né? Eu tenho um bloqueio, mas veja bem, se você dá uma entrada de 100, um exemplo, digamos que foi 100%, tá? Foi aqui, digamos que foi 100% para você, para a gente arredondar, só para ter um cálculo mais tranquilo. Você vai ganhar mais 100. Na próxima, você vai dar uma entrada de 200.
vindo o teu win, olha só que maravilha. E se for loss, porque, né, renda variável, você tem que ter essa mentalidade, tá? Você sabe que você perdeu, você deixou, né, ali na banca para corretora, não sei como é que você vai pensar isso, mas você perdeu a primeira entrada. Porque se a segunda entrada ela dá win e você faz uma segunda com uma mão fixa, o dinheiro, o valor, ele não vai aumentar de uma forma exponencial, sabe? Aquele aumentar onde você vai ver o teu valor assim, poxa, que bacana, comecei minha sessão, terminei bem, né? Ó, a gente teve o final dessa entrada e muitos ainda falam assim, né? Eu entendo, tá? Eu entendo muito. Vai falar assim, ah, foi por pouco, hein? Mas não existe o foi por pouco. Ou você ganhou ou você perdeu. E quando você perde no gerenciamento, tá? Perder com gerenciamento é ganhar. Perder com gerenciamento é ganhar, tá bom? Ó, a gente aqui tem esse pavio, mas ele aqui, né, não traz confluências. Tem esse aqui que ele não chega a dar uma confluência. Tem esse ponto. Depois os pontos melhores, né, são esses aqui, ó. Esse ponto, porque aqui é expressivo. Ele dá certa confluência com esses corpos aqui. Deixa eu marcar de branco. Depois a gente vai ter esse ponto aqui, mais abaixo, que vai gerar para a gente aí as nossas regiões, tá? Depois a gente pode colocar também nesse ponto aqui, que vai gerar para a gente aqui dentro, certo? De uma marcação para a outra, as nossas regiões. Porque vamos imaginar, né? Daqui a pouco esse candle aqui ele vai se encerrar. E se um próximo candle vem, faz movimento amortecedor, não tem pavio contrário, a gente tem aqui uma boa de uma compra. E ainda aquela nossa premissa do primeiro toque, tá? Do nosso primeiro toque. Eu vou colocar alertas aqui, porque assim, se a gente for analisar um outro par, caso ele dê o alerta, a gente só vem ali e executa, né? Ó, tem esse ponto máximo aqui, né? Tem esse ponto máximo. Eu tô colocando a cor branca só para ter, para você conseguir ver bem aí, tá? Ó, tirando o zoom agora, vamos lá. Ó, as linhas abaixo, confluências aqui é o que não falta, certo? Aquela linha lá de cima, ó, confluência aqui com esse pavio aqui, aqui praticamente no corpo, com corpo, tá? Aqui ele não para exatamente no pavio, tá? Mas veja que o candle vem até aqui e respeita, vem até aqui e respeita. Então é uma região muito forte, tá? Aqui ele não chega a encostar, mas ele está dando ideia da região, ó. Vai e desce, né? Aqui ó, confluência. Então aqui a gente já viu que essa marcação ela tem confluências, né? Então aqui também eu vou colocar alerta para que a gente possa ir lá para outro, né? Para outro ponto trabalhar aqui, ó. Vamos olhar se esse aqui, apesar que, né, tá bem distante agora. Vamos ver se esse tem algo. Esse aqui vai ter vários. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque aqui tá para acabar o tempo desse candle, tá? De repente, ou ele nasce e pega pra gente vender, ou ele nasce e pega aqui pra gente comprar. É uma questão de paciência. 5 minutos é paciência. Mas você não tem paciência para ir lá na empresa, né? Do teu patrão, do teu chefe, e ficar o dia inteiro lá.
E aqui, ó, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode pegar esse ponto máximo com esse primeiro ponto aqui, ó, das três linhas. Essa aqui é a última, ó, tá vendo? Ou a primeira, como você quiser entender. O importante é você entender. E aqui, ó, a gente pode colocar aqui nesse meio. Você pode colocar isso com a Fibonacci também, caso você queira, tá? Porque aqui, ó, a gente tem o quê? A gente tem aqui aquele nosso 50%, né? O meio, a metade. Ah, então se eu colocar a linha ali é só clicar? Não, você tem que ter as confluências, lembra sempre disso. Aqui é um leque a mais, né? Você tem um leque a mais aí para você poder fazer as operações, as entradas, certo? Esse candle está fazendo movimento amortecedor, ó. Se ele mesmo tocar lá, a gente pega a venda, porque o pavio contrário aqui, ele é pequeno. Não é aquele pavio contrário, grande, né? Aqui, deixa eu dar uma olhada agora, porque de repente ele pode nos dar alguma entrada, né? Ó, o preço está trabalhando aqui, a gente consegue ver isso, né? Se eu colocar uma marcação aqui, tem confluência? Tem. Ó, esse pavio aqui, esse pavio aqui, esse pavio aqui e esse aqui, tá? O preço está aqui. Aqui tem essas confluências, vamos ver como é que o candle está ali, muito próximo à marcação. Nem tem como pegar uma entrada ali, não é? A gente marca e dá uma olhada primeiro. Agora aqui, ó, veja. Nesse ponto aqui, né? A gente tem essas confluências aqui que favorecem ele, certo? Para mais 5. Tem. Peguei fora do tempo. Eu fui olhar ali, mas igual, a gente tem cota, dá para pegar mais de uma. Tô pegando aqui porque tudo aqui é região, né? Você, nesse ponto dessa aula aqui, tá? Nesse ponto dessa aula aqui, você já consegue entender que tudo aqui é região, ó. Porque aqui, ó, veja bem, ó, se eu marcar aqui, ó, colocar outra cor só para ficar uma cor neutra, tá? Ó, aqui, ó, olha só, tem esse ponto, tem corpo com corpo, e aqui dentro é o que? A nossa região. Então, eu pegando entradas aqui dessa forma, eu estou entrando nas regiões, tá? Regiões de preço. Como aqui tem esse paviozinho que ele não, ó, lembra que eu falei para você que ele tá fazendo um movimento amortecedor, se ele vai lá, a gente pode pegar? Aqui, ó. A gente pode fazer o que a gente já aprendeu, o que você já aprendeu nas aulas passadas, anteriores, tá? Deixa eu só, é que tá difícil dar zoom aqui. Mas ó, desse ponto para esse ponto aqui, colocar cor amarela, só para você ver bem aí. Tirando o zoom aqui, a gente até tem, né? Se a gente pegar desse ponto para cá, ó, a gente vai achar, ó. Quer ver? Vou colocar amarela também, né? Ó, desse ponto para esse ponto ali, ó. Deixa eu marcar bem certinho para você não se confundir. Ó. Agora o preço ele vai uma explosão, né? Ele tem essa explosão aí, certo? Aquela confluência bateria aqui, ó. E aqui, ó, veja bem, deixa eu tirar o zoom. Veja que eu peguei desse ponto para esse ponto aqui, ó, certo? E quando a gente dá um zoom aqui para poder encolher, né? A gente percebe que ele dá mais confluência. Então, essa marcação, nessa região de preço, a gente tem muita confluência, tá?
A gente tem muita confluência aí. Ah, mas e se der loss, professor? Nossa, que vergonha na aula. Claro que não. O loss, infelizmente, como eu sempre falo e repito, ele faz parte, tá? Ele faz parte. E, assim, a pergunta mais forte, a pergunta mais pesada que você tem que fazer aqui é o seguinte: você está operando no gerenciamento? Porque se você está no gerenciamento e leva ao loss, ele não vai impactar a tua mentalidade e nem as suas operações, tá? Nem a sua mentalidade e muito menos as suas operações, tá ok? Mas aqui a gente fez entrada com, assim, mas muita confluência. Tem o paviozinho contrário? Tem, só que na balança o peso para venda ele é muito maior, tá? Ah, tá. Se a nossa inspiração aqui ela fosse para aquele nosso tempo menor, tá? Eu não me atentei a isso, mas acredito que se fosse para expiração de tempo menor, já teria pago, tá? Porque o candle você viu que ele veio até abaixo aqui. Nesse ponto, a gente já percebe que poderemos ter um possível loss, tá? Mas estamos num gerenciamento. É importante quando acontece o loss na aula para você perceber que ele não vai te afetar se você tiver um gerenciamento. Agora, se você não opera com gerenciamento, aí complica, né? Porque essa pergunta eu já fiz lá no canal do YouTube, né? Eu tava operando lá e falando, se eu levar loss aqui, eu vou quebrar um capital? E é a mesma pergunta que eu faço aqui. Levando loss aqui, agora, na tua frente e na aula, iremos quebrar o nosso capital? Não. A gente não vai quebrar o capital, tá? Levando um loss aqui, a gente não vai quebrar o capital, não. Minutos finais, né? Minutos finais aí, a gente tá vendo que o candle, ele ficou ali preso naquela região. Até então ele não teve força para chegar lá e nos pagar, nos favorecer nessa entrada. Agora sim, a reta final ali, né? Reta final. E mesmo assim, né? Sem ficar no quase que pagou tudo. Nossa, por mais um pouquinho. Aí você vai ficar na torcida, né? Você acaba sendo um torcedor, uma torcedora. E isso não é muito bacana, tá? Porque você coloca muita expectativa daí, e colocar expectativa em operação não é assim aconselhável, mas eu não posso fazer por você, você que tem que fazer, né? Ó, aqui eu vou colocar alertas. Então, quando eu tô lá no canal do YouTube, né, fazendo algumas entradas, ou entradas que eu coloco no story do Instagram, ó, alerta, né? Se bater lá, a gente vende, a gente compra nos nossos critérios, tá? Não abala, não é por nada, não é assim, por ego, de repente, não, vou mostrar que eu sou duro, que eu sou o melhor, né? Sou invencível. Não, não é por essa razão não, tá? Se ele bater ali, eu vou pegar e vou explicar. Deixa eu ver a cota. Ele tá para fechar, ideal que ele vai lá, né? Apesar que ele tá num monte de região e zona, né? Exatamente. Então, só que para mim pegar mais entradas, ele tem que ir lá abaixo, tá? Isso. Mais duas eu ainda pego, tá? Eu sempre falo para você de região e zona. Ó, o tempo tá indo aí, mas eu. Bom, vamos lá, né? Tá, vou deixar como tá. A gente pode ter win ou ter loss.
Por que que eu peguei as entradas ali, ó, naquele ponto? Se você parar para olhar aqui, pronto, você já viu. E aqui dentro é a nossa região. Lembra que eu falo sempre da região? Mas, professor, você foi lá e pegou assim, porque tinha só um pavio contrário e um pavio expressivo, mas olha o expressivo que é isso aqui. Você que já opera mais tempo, mesmo que você não tenha consistência, porque aí você não está gerenciando capital, tá? Ó, veja bem, se a gente pega um expressivo desse tamanho aqui, você concorda comigo que lá atrás vai ter alguma confluência? Deixa eu só ver qual que é a primeira linha. Aqui não. E a gente nunca conta a vitória, tá? A gente vai fazer a entrada conforme tem que ser, o que a gente está aprendendo, o que você está praticando, entendeu? USD. Ah, mas aí tem pouquinho, dá uma só. Então. Uma entradinha aqui, cota minúscula, daí a gente pegou. Vamos lá, vamos procurar a nossa confluência lá, né? Porque eu peguei a linha. Espero que tenha aqui já, ó. Aqui a gente já percebe que esse aqui, ó, ele nos favorece. Deixa eu dar um zoom para você. Esse aqui nos favorece e esse aqui também é aquela confluência lá, ó. Olha esse aqui então, né? Deu confluência, porque aquele pavio é muito expressivo, né? Muito expressivo. Ó, aqui confluências, ó. Confluências aqui. Quando eu voltar aqui, eu vou voltar lá pro atual. Aqui, indo contra, a gente tá vendo o loss, né? Tá indo contra. Contra a nossa entrada, né? Deixa eu voltar o tempo. E você percebe que aqui eu tô fazendo só o básico. Tá? Aqui eu tô fazendo só o básico, mas aqui, ó, igual, nossa, tá indo muito lá e tal. Nunca conta a vitória antes. Imagina que você tá aqui no soro nível 3, nível 4, ou você deu a primeira entrada, deu insta na segunda, tá? E você já tá contando a vitória e você começa. Nossa, quando bater ali a vitória, vou sacar, porque é bom isso, tá? Mas de repente, se você não tem equilíbrio emocional, não é bom. Se você tem equilíbrio emocional, ok. Então, ó. Aí você começa a projetar, porque daí eu vou lá em tal lugar, eu vou pegar e comprar um pacote de viagem, eu vou um almoço, vou fazer isso. Aí de repente, e digamos que esse candle aqui, ele tá aqui, ó. Tá? Aí de repente, por algo que a gente não pode controlar, ele vem dar um gap aqui e deu loss. Essa frustração que você vai estar dentro de você, ela vai ser horrível, tá? Ela vai ser horrível porque você vai colocar depois um capital que você não deveria. Você vai ficar com raiva, você vai descontar em outras pessoas, você vai falar assim pra tua esposa, pra tua noiva, pra tua namorada, né? Tá vendo? Porque você fala que não vai dar certo, que isso não dá certo pra mim, você coloca o olho gordo, você... E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E todas essas emoções aí, elas vão só prejudicar você, te afastar da sua vitória, te afastar cada vez mais da sua vitória. Então, deixa o tempo acabar, porque você não tá operando com gerenciamento. Para que você vai ficar, né, ali naquela expectativa toda? E aqui o interessante é o seguinte, ó, o candle sempre deixa um presente pra gente, ó, o presente ali, né? Coloquei dessa cor para você ver. Ó, o presente. Se ele foi até aqui e retraiu, é porque ele tem alguma confluência. Ó, confluência aqui já, ó. Aqui só serve como parâmetro, né? Porque ele não está na mesma linha. Mas ó, o candle foi, subiu, foi, retraiu, foi, retraiu, foi, retraiu, foi, retraiu, né? Então, e aqui, digamos que nós tínhamos então essa marcação, você consegue imaginar isso. O que a gente tinha aqui? O primeiro toque, ó, desce até aqui, depois ele vai lá e dá um primeiro toque. Aqui, se você já está num nível a mais, assim, acima, um nível mais elevado, eu já vi isso de alguns alunos, tá? E não é por vaidade, né? Porque está fazendo o que tem que ser feito correto.
Viu outra marcação, o candle for, porque aqui é o primeiro toque, né? Então pegou uma compra aqui e pegou uma venda aqui e vai ganhar nas duas, entendeu? Aqui ela tá teimando em pagar, não é? Teimando em pagar. Aqui um paviozinho contrário, certo? Mas aqui são regiões que a gente marcou. Já vou explanar mais essa questão. Deixa eu só acabar essa daqui para a gente colher o fruto. Ou a gente não vai colher, a gente vai ter o loss, ou a gente vai ter o win, né? Vamos aguardar aí. Tem alguns minutos ainda. E é aguardar. Não tem de você ficar gerando ansiedade antes do tempo acabar. Opções binárias é isso. Você entrou sabendo que era por tempo. Ó, ló, win. Eu ia falar, ó, loss, né? Mas está no gerenciamento. E foi win, tá? E foi win. Eu ia falar loss, ia colocar uma frase, tá? Mas foi win, então foi win. Ah, mas quase que não paga, foi por um pipetezinho, foi sorte, porque você é sortudo, professor, é porque... Não fica com essa crença não, tá bom? Simplesmente pagou, simplesmente ele pagou, ele respeitou aqui aquela marcação. Ó, a gente tem aqui, ó, pavio aqui. Vamos ver essa marcação ali, tá? Aqui não conta, né? Aqui, ó, confluência, né? A gente tem confluência ali. Aqui não está exatamente, mas ele dá a dizer que é uma região de preço muito favorável aí pra gente, né? Aqui, ó. Mais do que isso, não tem necessidade. E ele pagou. Nossa, depois o candle subiu lá e tal, mas ele pagou, né? Ó. Aí ele vai procurando o quê? E aqui você pode fazer aquilo que eu já passei também, ó. Desse ponto para esse ponto, tá? Só para você ter esse leque. Quando eu passo algo a mais, é para ter um leque a mais, tá bom? Aqui a nossa cota era pequenininha, daí eu dei aquela entrada ali. Aqui não deu tempo, né? Mas ele foi lá, ó, e já tá voltando. Aqui, vamos ver se a gente tem alguma coisa. Se bem que esse gráfico, olha, aquele gráfico que só cai, né? Mas olha, ele vai subir. Me perguntaram muito sobre... Eu expliquei já, mas eu vou explicar aqui na aula. O que é um topo isolado, professor? Isso aqui é um topo, você concorda comigo? Ó, onde o meu mouse está passando agora? Você concorda comigo que ele está isolado aqui, ó? Ele está isolado. Ó, esse aqui é um topo, né? Ó, o mouse está passando ali. É um topo. É um topo isolado. Esse aqui é um fundo, ó. É um fundo isolado. Por que é isolado? Porque está isoladão, ele não tem nada aqui, ó. Por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, ó, isso aqui, só que isso aqui também é um fundo isolado, ó. Ele está isolado, ele veio até aqui e foi. Claro que se a gente fazer uma marcação aqui e procurar, vai ter confluência. Aqui vai ter confluência ali também. Mas são... Ó, por exemplo, aqui, ó, onde eu vou colocar agora a marcação, ó. Olha aqui, ó. Tô colocando a marcação, colocando na cor branca. Aqui é um fundo isolado. Apesar que ele já tá pagando, parece lá. Ó, essa marcação que eu acabei de colocar aqui, ó, é um fundo isolado, tá? E o candle indo até ali, eu vou fazer uma compra porque eu quero que você veja, porque vem muita pergunta sobre topo isolado e fundo isolado. Quando eu falo que ele é tendencioso a pagar, eu não estou dizendo e nunca disse e nem nunca vou dizer que ele é 100% assertivo, porque isso não é, entendeu? Mas ele tem um nível assim muito bom de assertividade, como o primeiro toque também tem,
primeiro toque de qualquer que seja a marcação que você fez. Aqui tem bastante cota, né? Então, o fundo ou topo isolado, ele tem essas características, entendeu? Que nos podem auxiliar aí. Mas agora, né? Ele está indo lá contra. Se ele volta a tocar aqui, ele vai estar deixando um pavio contrário muito expressivo, que para o nosso operacional, ele não dá para a gente uma boa margem de vitória, não é? E por que ele vem subindo aqui, né? Porque aqui é uma região onde existe muitos compradores, tá? Mesmo se ele for bem contrário, assim como está ficando aqui agora, e tocar, eu vou fazer entrada porque eu quero que você veja entradas nessa marcação de fundo isolado, tá? No Forex, quando existe um topo ou um fundo isolado, a gente pode chamar também de histórico, tá? Um topo histórico, um fundo histórico. E tem muitos traders que eu algumas vezes, tá, faço isso, mas sempre no gerenciamento, que é fazer, tá no topo histórico, eu faço uma venda sem colocar stop loss, porque o valor já é o stop loss. O valor já é o stop loss, o que tem naquele capital ali, naquela ele tá indo lá buscar, né? Se ele for lá, eu falei que vou pegar, eu vou pegar para você ver. Ele já está em zonas e regiões, então só que ele, eu quero pegar mais entradas aí, sabe? Tem um pavio contrário, não é da gente ficar pegando a entrada no pavio contrário, mas como é que tá ali? Mais umas só se ele vai. Aqui já foi. Ó, ele tá ali, né? Então, ó, deixa eu ver como é que tá a cota. Peguei duas ali. Cadê aquela nossa? Aqui. Então aqui a gente tá indo, ó. Aqui eu peguei pra... ó, por favor, anota aí para você entender. Essa entrada aqui, toda entrada é arriscada. Essa entrada tá acontecendo porque temos um fundo isolado. Você viu eu marcar lá no fundo isolado. Professor, mas você está pegando com pavio contrário. Eu quero que você veja o tipo de entrada que acontece com pavio contrário. Não é correto fazer. Ideal aqui e em qualquer outra operação é quando não... Ó, por exemplo aqui, ó. Ó, isso aqui é o ideal, você sabe disso. Ele vem aqui e a gente pega uma entrada de compra. Mas como eu falei muito do fundo isolado, do topo isolado, eu fiz questão de pegar essa entrada aqui, tá? Pode dar loss. O loss ele pode acontecer, mas a gente está operando com gerenciamento, tá? Agora que ele tocou de fato lá, ó, e vamos lá, porque veja bem, ó, tá em queda, sendo empurrado para baixo o tempo inteiro, não é? Tentativa de alta sem sucesso e tá aqui naquele ponto onde a gente marcou lá atrás, né? Que é o fundo isolado. E é uma aula, então você tem que ver as coisas acontecerem, né? Imagina uma aula onde você fica vendo eu falar, olha, aqui a gente tem mais um win, eu fico marcando e não opero. Não é aula, né? Tá, mas não estou criticando ninguém, só estou colocando meu ponto de vista. E aqui o tempo está indo, né? O tempo tá... Ele vem na regressiva dele, como é natural, normal. Está vendo acontecer. E depois eu vou naquele par de moeda lá, tá? Pra gente poder também analisar lá. Ó, vamos aguardar. A gente não vai contar vitória de forma alguma antes que o tempo acaba. A gente não vai contar com loss também antes que o tempo acaba. A não ser que a gente fez essa compra aqui, o preço está lá embaixo, né? A gente já também sabe que... Mas pode acontecer um gap, pode acontecer uma vela aqui, né?
dá um in assim de uma hora para outra, mas na razão sempre sem a emoção, entendeu? E até aqui você viu que a marcação ela está sendo sempre a simples, não tem nada de complexidade, né? De algo assim fora da realidade. É aqui uma marcação que você já faz no teu dia a dia aí, a marcação que você utiliza para operar, entendeu? E é o que eu estou fazendo aqui até agora. Para você se espelhar, você ver que não tem complexidade. Para você, aí, você que está aqui, né? Nessa aula, me dando a honra de poder passar para você esse tipo de operação que gerenciando sempre com muita cautela, com muita disciplina, mesmo dando loss nas suas operações, tá? Você vai estar aí tendencioso, tendenciosa a colher frutos, né? Desse mercado sintético de opções binárias, sem gerar ansiedade. Porque veja bem, você que está aqui, você quer melhorar a sua qualidade de vida. Principalmente o foco aqui é mais o financeiro. Mas se você gerar ansiedade, se você gerar dentro de você algumas coisas assim ruins, a tua saúde vai ficar o quê? Defasada. Então, é um todo, tá? É um todo. Não é só. Por isso que eu falo, não gera ansiedade, procura sempre ficar na cautela. E isso o gerenciamento vai te ajudar. O gerenciamento ele vai sempre ajudar você nesse quesito aí, tá? Ó, essa daqui chegando ao fim, a gente já passa lá para outra, vai dar tempo de acompanhar. Ó, essa aqui, ó, chegou ao fim, né? Aqui é aquela entrada do fundo isolado e aqui a gente tá agora vendo que ele quer pagar e fica naquela, né? A marcação você acompanhou, lembra que você acompanhou aqui, ó? Você viu eu marcando, né? E agora aqui, o que nos resta agora? Aguardar. Aqui, digamos que você fez as operações, você está operando e você está fazendo, você fez essa aqui sem gerenciamento. Aí você vai ficar com medo mesmo. Nossa, tá perto da minha entrada, tá na taxa. Meu Deus, tá na taxa. Olha lá, o tempo tá acabando. Meu Deus, você sai do computador, vai na outra peça da sua casa, não sei, vai lá, não sei onde, apartamento, não sei onde, né? Aí agora, meu Deus, não, meu Deus, não, meu Deus, não, meu Deus, não. Por quê? Porque você não gerenciou. Se você está gerenciando aqui, tem a perca, dói, não é legal. Olha só, esse barulho não é legal. Esse barulho não é um barulho que a gente quer ouvir, certo? Só que se você está no gerenciamento, você não vai criar dentro de você uma raiva ou coisa do tipo, tá? Então aqui, ó, para ver o contrário, né? A gente vai evitar, vamos esperar aí. Vai demorar um pouquinho para vir um outro candle. Mas deixa eu fazer aqui, ó, por exemplo. Ó. Digamos que esse candle vai ficar dessa forma aqui. Você já tem aqui, ó, uma marcação, aquela que você já aprendeu. A cor, você coloca a cor que você quiser, tá bom? Você pode pegar depois aqui, né? Você pode marcar sempre. Marcação é livre. A questão é operar com gerenciamento. Você pode pegar esse ponto, entendeu? Se você pegar esse ponto aqui, ó, vamos ver onde ele vai parar lá. Ó, o que ele vai nos dar. E se você pegar esse ponto aqui, ó, você vai parar ali. Deixa eu dar uma cor aqui. Certo? E agora a gente pode buscar pontos, por exemplo, aqui não tá ok tanto, aqui. Ok, mas o preço está aqui. Vamos procurar perto do preço, não é verdade? Porque daqui a um tempo vai nascer um próximo candle. Aqui eu vou colocar na cor vermelha porque seria uma venda, tá? E aqui
eu tô procurando confluências, tá? Você pode perceber que sempre que eu movimento o meu mouse é porque eu tô procurando confluência, tá bom? Embaixo verde, porque é uma compra. Tem cota, tem... Não, mas já tava para 15 ali. Não, esse aqui tá com tempo maior, ó. Mas eu vou fazer igual, tá? Mais uma, ok. Aqui o complexo é o seguinte. Aqui o complexo é porque, ó... Aqui ele pode buscar esse alvo, ele pode querer buscar esse alvo, pode querer buscar esse. É muito pavio. Agora tem 15 minutos, né? Eu tô colocando 15 minutos aqui, porque já tava ali também o tempo dessa ordem, tá? Mas o ideal sempre é para mais 5 minutos. Como é uma aula, tá? Como é uma aula, eu tô trazendo para você então aqui as entradas, tá? E é isso. Mas aqui você sabe que é só para mais 5 minutos ou para 2 minutos, tá? Eu estou priorizando 5 minutos porque, assim, quem já está operando e sacando, certo? Consegue ver aí entradas e tem mais maturidade emocional para estar levando loss. Ó, onde ele está buscando aqui, ó. Se ele for aqui de novo, ainda pego mais um ali, tá? Porque ele é um ponto, né? Mas ele já vem regredindo de lá. Eu não olhei atentamente aqui. E aqui, ó, caracteriza o quê? Que eu acabei de falar para você. Ali caracteriza o topo. Deixa eu colocar em vermelho, né? Caracteriza aquele topo isolado. Lembra? Aquele topo isolado. Como temos tempo aqui de sobra, né? Eu ainda pego se ele vai lá, tá? Porque a gente tem a cota ali tranquilamente. Só que ele tem que chegar lá. Deixa eu colocar um alertinho ali. Porque muitas vezes eu tô falando com você e não tô olhando. Ele chega lá, eu não pego a operação, né? Então, assim, ali, ó, aqui também, ó, veja bem, ó, tá subindo, né? Aqui era um topo isolado, até é um topo isolado, certo? Mas não é aquele topo isolado, certo? Depois ele vem até aqui, chega daqui, ele subiu mais, não, tem alguma coisa aqui? Não, ó, um topo isolado. Deixei de pegar ali, mas tá bom, é a aula, né? E ele vai estar trabalhando aí. Deixa eu só ver esse par aqui. Ó. Que lindo essa retração. Porque eu tô vendo aqui e digo que seria uma boa venda, né? Porque ele não tem pavio contrário, né? Ele tá fazendo aqui a retração, né? Ó, naquele ponto lá que ele tá voltando, ó, a gente já vê, ó, pontos em que ele retrai, né? Pontos que retrai não chega a ser a confluência que fica na mesma linha, né? Ó, confluência aqui, nesse ponto, então, nossa, que retração mais linda, não é? Deixa eu aproveitar que tá aqui, se a gente tem algum ponto que a gente pode aproveitar para uma compra numa virada, ó, aqui. E é procurada aí, no caso, as nossas confluências, tá? Não chegou a tocar, mas é um ponto. Aqui ele já dá confluência, ó. Aí tem corpo com corpo, tem pavio, né? Aqui tem vários pavis. Então, deixa eu colocar. Já foi, mas eu vou colocar igual, tá? Claro que eu não quero pegar uma compra exatamente com esse candle aqui, né? Não tem como. Um próximo candle, aí sim, tá? Aqui a gente já percebe que tá por muito tempo
dando negativa, né? Ideal aqui é sempre esperar, né, para uma expiração de 5 minutos. Eu peguei ali porque tem a questão da nossa região, então eu peguei, tá? Que é a aula, né? Ó, esse aqui. Se ele vai lá agora, né? Tá muito bonito para ir lá. Tá, estava muito bonito, né? Ele estava porque não tinha pavio contrário até então. Toca aqui, é uma região muito boa. Tem muita confluência aqui, ó. E aqui ainda a gente pode pegar desse para esse, ir aqui e encontramos então aquela nossa região. Mas para pegar a entrada ali, você sabe, né? Opa, vou pegar. Ah, mas tem para ver o contrário. Não, vou pegar mais, não, tem para ver o contrário. Quando tava sem o zoom aqui, ó, por isso que eu dou o zoom, ó, tava sem o zoom aqui, eu não conseguia perceber muito bem. Dando zoom ali, não vou pegar porque tem para ver o contrário. Mesmo que chegue da unha aqui, tá? Não é o caso. E mesmo para ver o contrário aqui, né? É uma região que ele tá aqui meio que respeitando ela. Ainda bem que eu não cliquei, porque nesse caso aqui eu não queria mesmo dar uma entrada com esse pavio aqui contrário, não, tá? Jamais. Daqui a pouco nasce um novo candle. Essa cota permanece, cota muito boa. Lembra que eu te falei do gatilho? Você olha aqui e fala, nossa, que seria uma vitória fantástica, né? Mas ele tinha um pavio contrário. Então, de repente, você vai ter uma, duas vitórias, né? Porque você passou a acreditar que mesmo com o pavio contrário, ela vai pagar. E aí acontece o que, né? Acontece de vir aquela sequência de loss e você fala, poxa, por que está acontecendo tudo isso? Pavio contrário, né? Ainda falta uns minutinhos aí para a próxima. Essa daqui tem aí minutos aí, né? Ó, aqui, deixa eu trazer para você. Lembra que eu te falei? Vou colocar numa cor, uma cor que não tem nada a ver com o que a gente está fazendo aqui agora. Só para você poder perceber alvos aí onde ele está buscando, ó. Puxa vida, né? Pegar com esse pavio contrário aí. Tá vendo, ó? Pavio contrário empurrando, empurrando. Não me faz querer pegar. Mas é bacana se ele fica por aqui. O próximo que nascer ir lá e tocar. Aí sim. Mas esse aqui dessa forma não, né? Ainda falta um tempo aí pra nascer. E aqui, ó, ele tá buscando os alvos, né? Ali tem mais um, ó. Que é outro alvo, ó. Nesse ponto. E já tá lá nele, né? Aqui. Ok. Então, o ideal não, o correto é a expiração para mais 5 minutos, ou para você que já está aí no gerenciamento, afiado, muito disciplinado, você pode estar pegando para uma expiração de 2 minutos, tá? Mas eu estou priorizando aqui 5, por quê? Porque tem ainda algumas pessoas que não estão tendo êxito. Então, ó, desse ponto para esse ponto aqui, ó, vamos marcar. Ó, mudei por quê? Porque tem um ponto novo. Mas você pode pegar desse para esse, só que esse aqui só vai ser válido quando ele se fechar, né? Quando ele acabar. Tô de olho aqui porque a gente tá com o... Ah, porque tá fora ali, né? Daqui a pouco vai nascer um próximo candle, mas volta aí. Tá para nascer um outro candle e a gente não vai ver o nascimento do candle, entendeu?
para fazer essa entrada aqui. Ó, o candle já nasceu, a gente nem viu como ele nasceu. Onde ele está. Caiu tudo aqui agora. Tá sem internet. Como que tá sem internet aqui? É que eu tô num local afastado, tá? Mas eu gosto de ficar em local afastado que eu fico mais concentrado. Mas eu dei uma explorada aí na questão da internet muito boa e é pra tá, né? É pra ser. Eu vou, vai ficar aqui, eu vou só ficar sem falar com você porque eu vou dar uma olhada ali o que pode estar acontecendo, tá? Nem vou dar pause não. Eu tô aqui, vamos aguardar ver se a internet vai de fato voltar. Mas é uma entrada que possivelmente seria uma boa de uma entrada, né? Mesmo que aqui eu não gosto de fazer essa questão de, olha só como respeitou sem ter clicado, né? Mas nesse caso aqui, como estamos sem a conexão, ela vai ser estabelecida. Então, a gente vai ver o que provavelmente ia acontecer. Então, ó, veja bem. Se o candle, esse candle aqui, tá? Ele ficou até pelo menos aqui. O outro candle, ele vindo tocar aqui, eu teria feito a compra, tá? Se ele abre, se esse candle fecha também aqui ou por aqui também, e o próximo candle ele abre e vem até aqui, que isso também pode acontecer, eu também faria uma venda. Então, eu estou dizendo o que eu iria fazer para você, para que quando voltar a conexão, a gente possa ver juntos aí, tá? O que provavelmente iria ser a minha tomada de decisão. E também temos essa entrada aqui, que a gente não sabe ainda o que aconteceu, né? A gente não sabe o que aconteceu aí com ela. Engraçado. Isso aqui é muito complexo quando você opera na B3. Porque aqui na IQ, veja, uma vez que você clicou, que você deu o clique, quando acabar o tempo, vai ter a resposta, né? Ok. Imagina que você está na B3 e você está fazendo lá operações de scalping e você está fazendo na mão, entendeu? Você está boletando lá na mão e não colocando stop loss, e acontece isso com a internet. E você tem uma ou mais entradas abertas. Então, é de cuidar. Se bem que nas plataformas de hoje você consegue um exemplo assim bem básico, tá? Bem básico. Você consegue, por exemplo, você tem lá 5 mil reais. Um exemplo, tá? E você, desses 5 mil reais, você está colocando, expondo ali para operar ali 3 mil reais. Um exemplo, tá? Só para você ter uma ideia. E ficou os 2 mil ali que você pode explorar eles ou não também. Vai muito do que você colocou como objetivo, né? E você está ali operando e tal, e você deixou, existe uma forma, tá? E você foi lá na plataforma e colocou lá de forma automática que caso aconteça qualquer algo assim que algum fenômeno que esteja fora do seu alcance, que você deixa programado para ter uma perca de um total de 4K, entendeu? Ainda priorizando 1000. Isso porque pode acontecer o que aconteceu agora. De repente o próprio mercado ele começa numa volatilidade assim que você desenfreada, ou como você aqui em opções binárias. Lembra que a gente está operando algumas vezes
e os candles eles começam a se movimentar, tá, para cima, para cima, para baixo, sabe? É uma volatilidade muito extrema, você não vai conseguir acompanhar ali de olho, né? Então, se assemelha. Então, essa questão lá, para quem já opera, programa, tá? Para você não ter uma surpresa desagradável, ou de repente você tem para operar, você tem 5 mil, aí você tem para operar ali na tua sessão esses 3K, certo? Mas no momento que você está operando, você está ali operando com 1.000, porque você tem entradas que correspondem a R$ 1.000, e se acontecer algo fora do seu controle, você deixa então programado para isso. Ou ainda, né, para quem é da B3, você na sua corretora, você tem um telefone do seu assessor e você pega e liga para ele, caso aconteça isso, né, e diz para ele, olha, aconteceu aqui a internet, eu não sei. Você diz, ó, encerra tudo para mim. Isso tá na lei, tá? E ele vai lá e encerra tudo para você. Porque você está no day trade, você está operando no mercado futuro, você, né, não está tendo acesso a nada como está aqui agora. Aqui no nosso caso, essa entrada, ela já foi dada, largada para ela, né? Por mais que está sem acesso, está fazendo a contagem, mas aqui não está andando, né? Então, será que agora volta? Aqui deu um sinalzinho ali. Então, aqui a gente já tomou nossa decisão naquele momento. A decisão foi tomada. Ponto final, tá? E aqui nós iríamos tomar alguma decisão, certo? Nós iríamos tomar alguma decisão. Mas como está demorando bastante aqui, para você não ficar me ouvindo falar assim dessa forma, eu vou pausar, tá? Vou pausar e você vai ver que vai estar tudo igual aí. E assim que volta, eu volto com você aqui, tá bom? Para você não ficar também nesse tempo aí sem uma aula de fato, porque aqui estava no final já, aqui seria o final da aula, né? Mas então vou dar uma pausa aqui e já volto com você, assim que voltar tudo aqui ao normal.